Bom dia, pessoal, que chegou agora. Na primeira aula, eu passei um exercício para compensação de nota por conta das notas da avaliação 1, que não foram muito boas. Então, aqueles que não estavam presentes na aula anterior terão a oportunidade de fazer essa atividade por meio de um exercício que eu vou passar daqui a pouco. Então, vamos agora corrigir aquela atividade, rapidamente. Deixa-me abrir aqui. Então, foi uma revisão de literatura, na qual temos na primeira questão algo relacionado à língua portuguesa. Essa língua portuguesa, que é chamada, né, de última flor do Lácio, por ser uma língua descendente do latim e sendo a última língua dessas descendentes. O que ocorre nesse poema é que, aparentemente, Gilca Machado pode estar falando da língua como parte do corpo. Daí ser um poema de caráter erótico, como essa autora gostava de escrever. No entanto, ela está falando, na verdade, da língua portuguesa. Então, o que ela faz? A poesia de Gilca Machado identifica-se com concepções artísticas simbolistas. Entretanto, o texto incorpora referências temáticas e formais modernistas. Quando nós falamos em modernismo, nós falamos em inovação. Então, sempre que vocês tiverem alguma questão em que apareça a palavra inovação, renovação, você sabe que é o modernismo. Então, no caso aqui, a opção correta é a última opção, porque o poema explora uma construção da essência feminina a partir da polissemia de língua, inova, né, no léxico da língua portuguesa. Aí depois tem outro poema, no qual fala-se sobre uma estrada. É um poema de Manuel Bandeira. Então, essa letra de Manuel Bandeira está relacionada também ao modernismo, que Manuel Bandeira é um dos ícones do modernismo no Brasil, assim como Oswald de Andrade e assim como Mário de Andrade. São os principais representantes do modernismo no Brasil. Na questão número 3, nós temos algo sobre Monteiro Lobato, que nós já afirmamos. Então, Monteiro Lobato, um escritor que tinha características ligadas à eugenia, era um escritor, né, bacharel em direito, e também tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos, porque ele via os Estados Unidos como um grande exemplo para o Brasil, e é dos Estados Unidos que ele incorpora alguns dos seus ideais, inclusive o ideal de uma língua nacional e também o ideal de você melhorar a sua raça. Então, nós temos aqui outro poema, agora de Augusto dos Anjos, que está também no contexto do pré-modernismo, porque ele é ele é o único poeta que faz parte do pré-modernismo no Brasil. Depois pergunta se o pré-modernismo não é um movimento literário, pelo fato de um pré-modernismo não constituir uma unidade. Logo em seguida, temos um texto sobre o mulato. Quando nós temos esse tipo de texto, nós entramos na seara do nosso naturalismo.
Então, o mulato é uma referência direta à cor da pele. Temos, então, uma questão sobre Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, em que nós temos como ocorre no meio do jardim, né, do sítio, uma série de ações praticadas pelos animais, que produzem o quê? Uma dinamicidade nesse contexto. A questão número 8 é sobre já o modernismo, sobre a Anita Malfatti, né? Monteiro Lobato escreveu esse texto, Paranoia ou Mistificação, porque ele foi contra o modernismo. Depois temos essa poesia de Augusto dos Anjos, que é pré-modernista, porque mostra a transição de características. E, finalmente, um poema chamado As Ondas Amarguradas, do Murilo Mendes, que é do modernismo também. Então você tem, no finalzinho, todas as pedras que há no mundo, mas não descanso. Então você tem uma série de escritores aqui relacionados ao movimento modernista, ao movimento simbolista, ao realismo e ao romantismo. Eu não vou ler todas as questões, porque senão fica enfadonho, e porque chegaram outros alunos e que não fizeram a questão anterior. Então, como outros alunos não fizeram essa questão anterior, eu vou ter que fazer um esforço aqui, um minutinho. Só um minutinho que eu estou... procurando aqui atividade. Preciso me acostumar a salvar documentos assim, abrir documentos aqui no... Achei. Aqui, pessoal, passei agora para vocês uma atividade avaliativa muito fácil de fazer. Para aquelas pessoas, essa atividade avaliativa vale 2 pontos. Ó. Para as pessoas que estavam na aula anterior, vale 2 pontos. Para as pessoas que chegaram agora, vale 4 pontos. Receberam? Viram aqui atividade avaliativa? Aonde, professor? Nos No colegas? chat. No chat? Não. Não vi nada, não. Não tem nada no chat, não. Eu vi, tá aqui. Tá ali, o Gabriel. Tá no chat? Ué. Postei agora. Não tem nada aqui, não, professor. Tá Não apareceu para mim também, não. Eu vou postar de novo, então. Eu tá aqui uma do Word, né?
Você encontrou, Eric? Tá aqui, atividade avaliativa, terceiro ano. Pois Tá é. aqui também. Deixa eu de novo. E agora? Apareceu não, pessoal. Ainda não. Pra mim também ainda não. Só para o Eric que apareceu? Apareceu de novo pra mim também. Apareceu de novo? Pra mim apareceu aqui também de novo. Tem como vocês compartilharem no grupo de vocês com os colegas? Tenho. Então, é muito simples. Para aqueles que estavam na aula anterior, essa atividade vale 2 pontos. Para os que não estavam, vale 4 pontos, porque são exercícios compensatórios para a avaliação que vocês fizeram. Talvez tenha aparecido para os dois. Vocês estão usando pelo celular? Não, eu tô no computador. Porque pelo celular, às vezes, não dá. Eu também tô pelo computador. Isso. Então, são 4 imagens. São 4 imagens aqui que vocês têm que relacionar cada uma dessas imagens a um dos movimentos literários do século XIX. Faça uma justificativa, né, rapidinha sobre por que aquela imagem é de tal movimento literário. Simplesmente isso. Conhecendo as características dos movimentos literários, né, você consegue analisar essas imagens, porque elas são representativas desses movimentos literários, né? São imagens muito famosas, extremamente conhecidas, mas não são brasileiras, não. Então, que você consegue associar a um movimento literário. Quais são esses movimentos literários? Romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, você tem parnasianismo, pré-modernismo, esses movimentos literários do século XIX que vocês estudaram nas últimas aulas. Aí, professor, mandei lá no grupo. Obrigado, Eric. Ah, Então, nessas imagens, você encontra as características, algumas das principais características desses movimentos literários. A resposta dessas eu não vou recolher, não, sabe? Eu vou perguntar e anotar o nome da pessoa que respondeu. Então, você tem que fazer porque você não sabe se vai ser perguntado.
tiver alguma dúvida sobre essas imagens, podem perguntar. Quem são as figuras, né, que estão representadas? Porque são figuras muito famosas, mas que às vezes você não conhece. Professor, tá complicado, hein? Complicado? Quem está falando está complicado? Eu, professor Gabriel. Aqui, professor, a 4 aqui, sem dúvida, acho que a imagem 4 ali seria um parnasianismo, não, né? Porque Pois é o Não, é porque, tipo, é o endeusamento da forma, que eu lembro disso, tá ligado? Isso, você acha que aqui tem endeusamento da forma? Eu acho que tem um negócio ali, porque tem uns símbolos ali de igreja, sei lá. Qual é o movimento literário que tem símbolo de igreja? Né? Se complica a minha vida. Só tem um que tem símbolo de igreja. Ah, que acho que você não deve estar na aula, né? Qual é o movimento literário que mistura religião, ocultismo, mistério? É o barro, professor. Não, é do século XIX, que mistura religião, que mistura o mistério, tudo aquilo que é obscuro. É o simbolismo, pessoal? É o simbolismo, exatamente. É uma imagem simbolista. É o altar de uma igreja que está aí, ó. Uma mulher, veja que uma mulher pelada no altar de uma igreja. E quem que é essa figura aqui? Jesus Cristo, ó. Tem um cachorro olhando para ela, sei lá se é um cachorro com raiva, né? Ô, professor, é pra te mandar ou é só pra responder e te falar? É só para falar que eu vou perguntar, Ah, beleza. porque eu acho muito complicado mandar esses materiais aqui pelo chat. E é muito importante vocês que estão no terceiro ano, que estão indo para fazer o Enem, saber interpretar as imagens. É muito importante, porque o Enem trabalha demais com imagem, independentemente da disciplina. E é muito difícil interpretar imagem, porque a gente não tem essa cultura. Porque a gente, quem é que gosta de ir a um museu, ficar olhando aqueles quadros, né? E admirando e analisando? A gente não tem esse hábito.
hora que todos terminarem, vocês me avisem para a gente corrigir. Podemos corrigir? Eu acho que pode. Não, não.
Podemos, Gabriel? Poder pode, mas tá complicado para mim aqui. É? Bem, vou começar então pela imagem 1. Deixa eu ir até essa imagem. Essa imagem 1. Ela está associada a uma das estéticas literárias do século XIX. Leonardo Souza, o que você respondeu nessa imagem 1? Professor, eu coloquei realismo. Você colocou realismo? Por que você colocou realismo? Porque por esse lance de, sabe, retratar a miséria da sociedade e ser realista, né, no sentido de buscar mostrar a realidade e o cotidiano, né, o cotidiano, sabe, tentar retratar o cotidiano, eu fui para essa linha. Uhum. Alguém fez diferente do Leonardo e viu outra estética literária? Todos marcaram realismo? Eu fui no realismo também, professor. É. Eric Henrique, o que você marcou? Uma coisa. Mesma coisa? Então, todos marcaram realismo. Naturalismo e realismo é a mesma coisa, professor? Não, é diferente. É. Você escreveu naturalismo, Dominique? Eu coloquei naturalismo. Mas a resposta certa é naturalismo, porque temos uma diferença. Tanto o realismo quanto o naturalismo retratam a realidade. É bem verdade. Mas existe uma diferença básica entre um e outro, que eu expliquei na aula. O realismo trata a realidade do povo burguês, das pessoas de dinheiro. Então, o cenário é completamente diferente. O naturalismo retrata a realidade das pessoas pobres. Então, essa é a grande diferença do realismo e do naturalismo. E essa imagem, evidentemente, retrata a pobreza, né? Pessoas pobres e feias. Geralmente, no naturalismo, além das pessoas serem pobres, elas são geralmente feias e cheias de defeitos, né? Físicos, defeitos de caráter também. Então, essa é a diferença básica que não pode ser confundida. Agora, a segunda imagem, a imagem 2, vamos ver. Só um minutinho. Anne, o que você respondeu na imagem 2? Ela não está aí? Professor, a imagem 2 eu não fiz, eu fiz as outras. Eu fiquei muito em dúvida nessa. Tá, depois eu te pergunto, então. Loriana, o que você respondeu na imagem 2? Eu não fiz a imagem 2 também não, professor. E João Vitor? João Vitor Neves. Essa aí complicou também, professor. Quem que fez a 2? Professor, eu coloquei um parnasianismo, professor. Não é parnasianismo. Professor, eu coloquei romantismo. E por que você colocou romantismo, Gabriela? Por causa da mulher, né? Que nessa época eles eram bem invasivos com elas, então eu liguei nisso. É isso mesmo, é o romantismo. Porque nós temos aqui a idealização da mulher morta. Essa mulher está morta, né? Vocês não lembram do romantismo, a necrofilia, né? O fascínio pela mulher morta, pela virgem morta. Gente, vocês não podem esquecer dessas características, não. São características muito básicas, assim. Você tem que associar um mapa mental.
Simbolismo, isso. Romantismo, isso. Realismo, isso. Porque aí você consegue responder qualquer questão de literatura. Então, isso mesmo. É o romantismo por conta da mulher morta, dessa mulher inacessível, né? Eles tinham fascínio por essa mulher nua, morta, né? Idealizada. Vamos agora à imagem 3. Essa imagem, gente, é extremamente famosa. Claro que no Brasil a gente não conhece muito, né? Mas é uma imagem muito famosa. Tiago Avelino, o que você respondeu nessa imagem 3? Essa 3 aí foi complicado, professor. Complicado? Mas eu ia de parnasianismo. Parnasianismo. Gabriel Natan, e essa terceira imagem? Eu coloquei realista também, professor. Pois Você trata colocou? a mulher nua, realista, porque trata a mulher nua lá. Não, é realismo, você acertou, é Realismo realismo. mesmo? E por que é realismo? Porque trata, sei lá, do cotidiano da mulher ali. Não sei Não é explicar só, direito. não é só. Vamos pensar então realismo. Aqui temos Que uma ela mulher. causa espanto, pessoal, tipo, causa espanto, tá ligado? Peraí, qual é a característica Nua. básica, o Gabriel Natan, do realismo? Qual é a característica principal do realismo? Você falou aí, é a. Como é que fala mesmo? É a. Mostrar a vida Burguesia, né, professor? cotidiana, né? Isso, é a burguesia. É criticar a burguesia. É uma crítica à burguesia. E onde que está a crítica? O que tem nessa imagem que lembra a burguesia? A serva ali, do lado. Essa serva representa então, uma relação de classe. A escrava, Classe, né? é. Que A está escrava servindo essa e a. mulher. E, além disso, o fato de ter uma relação de classe, né? É uma mulher burguesa, né? Essa mulher que está deitada aí, na cama. E, além de ser uma mulher burguesa, o que essa mulher é, pela imagem? Aí você complicou, professor. Alguém sabe o que essa mulher é? Ou alguém pode induzir? Porque a imagem é assim, a gente tem que ficar deduzindo, né? Porque não tem nada escrito. É uma imagem, é uma mulher conhecidíssima na Europa. Uma mulher de verdade, né? Ela foi pintada nessa imagem, nesse quadro. Era comum a mulher ficar nua assim na cama? Não, professor. Então, se não era comum a mulher ficar nua na cama, o que essa mulher é? Vista como Ela uma. prostituta? Ela é uma Prostituta, prostituta, ela é uma prostituta, Olímpia, né? O nome dela é Olímpia. Ela era uma prostituta extremamente requisitada, né? Famosa. E essa Olímpia é uma prostituta que está na cama. Mas veja que a prostituta no realismo é diferente da prostituta no naturalismo. Tanto o realismo quanto o naturalismo, e quanto também o romantismo, tratam da prostituta, mas cada um de uma forma diferente. No romantismo, a prostituta é uma mulher inacessível, né? Porque ela é uma mulher cruel, é uma mulher que não atende ao amor do homem, porque o homem é apaixonado por ela, mas ela, por ser prostituta, ela não, digamos assim, ela não pode amar um homem, então o homem sofre por causa dela. Então, no romantismo, a perspectiva é do homem apaixonado, não é da mulher em si. No naturalismo, é a prostituta pobre, que fica na rua fazendo programa, né? Essa prostituta. Agora, no realismo, como a classe social é a burguesia, essa mulher é uma prostituta de luxo. Então, a prostituta de luxo, né, de classe alta, é que é essa mulher Olímpia. Ela é uma prostituta que tem muito dinheiro, graças ao fato de ser muito bonita para a época, e os homens dão muito dinheiro a ela. E com isso ela fica rica. Então, ela é uma mulher rica,
Olímpia. Então, vocês não podem esquecer dessas diferenças, porque isso é a base da literatura toda, né? Essas características. E agora, a última imagem, Leonardo. E aí, professor, beleza? Beleza. E essa última imagem aqui? Eu coloquei simbolismo nela, professor. Por que você achou que é simbolismo? É contra o racionalismo, né, de ter coisas que são fora do padrão, e tem fantasia e mistério, basicamente. Tem fantasia e mistério. Vinícius Gabriel, você escreveu diferente? Professor, essa eu não soube responder direito, não. Não soube responder? E vocês acham difícil analisar imagens assim? Complicado, professor. É complicado, Leonardo? Porque você tem que associar a imagem à característica. E a imagem, você nunca ouviu falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Né? A imagem tem um monte de significado, só que os significados das imagens precisam ser decifrado, né? Essa é a diferença. Você precisa decifrar. 1000 palavras é muita coisa, professor. Oi? 1000 palavras é muita coisa. Não, mas é que a imagem vale mais do que 1000 palavras, né? Às vezes alguém te diz um monte de coisa, você não acredita no que aquela pessoa diz. Aí você vai ver, aquela visão já te respondeu muito daquilo que você estava em dúvida. O tempo está se esgotando aqui, pessoal, mas então eu vou anotar os pontos de vocês e colocar na prova. Os que não estavam presentes hoje terão que fazer outra atividade, caso queiram a compensação da nota, certo? Então, ótimo fim de semana a todos e até a semana que vem. Tchau. Até, professor. Até, professor. Com Deus. Até. Tchau.